Olá, amigos. É um prazer estar aqui conversando com todos vocês nesta manhã ensolarada para falarmos um pouco sobre não a situação pela qual nós estamos passando, mas para falarmos sobre o que nós devemos fazer neste momento das nossas vidas pela situação que estamos passando. Evidentemente que estamos todos muito preocupados, muitos estão bastante tensos, nervosos. E por outro lado, nós estamos afastados dos nossos trabalhos, do nosso convívio diário no Espiritismo. Mas não estamos perdendo este vínculo com a doutrina. Porque existem muitos vídeos circulando, com palestras, cursos, enfim, para nós não nos esquecermos do trabalho que temos que fazer em relação à nossa nobre doutrina. Evidentemente que todas essas coisas pelas quais nós estamos vivendo atualmente irão passar. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos todos de volta à nossa casa espírita, continuando todos os nossos trabalhos. Evidentemente que durante esta caminhada, durante este retorno, nós voltaremos diferentes, porque seremos pessoas diferentes num único sentido. Tivemos que exercitar a nossa paciência, a nossa vontade, a nossa fé principalmente. E, maiormente, o nosso afã de não perdermos essa mesma fé. Então é importante, meus amigos, que neste momento em que nós estamos conversando, possamos sentir em nosso coração o quanto é indispensável continuarmos firmes, resolutos, sem perdermos o nosso entusiasmo pela vida. Existem inúmeros livros espíritas que nos mostram o quanto a espiritualidade se preocupa com todos nós. E evidentemente que todos esses fatos que estão ocorrendo no mundo inteiro não ficaram no esquecimento de Deus, e nem dos amigos espirituais, nem dos nossos protetores. É evidente que hoje eles estão muito mais assoberbados de trabalho do que normalmente acontece. Mas é importante que a gente tenha a certeza que não estamos abandonados. Talvez já tenhamos no sentido assim, abandonados. Mas isso não está acontecendo. O que nós precisamos é levar em consideração que não é a primeira vez que o mundo passa por catástrofes, doenças, epidemias, pandemias. Se nos voltarmos para a história, veremos que muitas pestes dizimaram praticamente a humanidade. Mas ela continua aí, firme, em pé. Novos membros da humanidade voltaram, estão aqui, e outros virão ainda. Relembrarão destes momentos difíceis pelos quais todos nós estamos passando, mas dirão: todos foram fortes e muitos venceram e estão aqui. Portanto, se serve de consolo dizemos que tudo vai passar. E vamos lembrar dos acontecimentos que envolveram a humanidade, dos homens e mulheres que se sacrificaram pelos seus ideais cristãos. Sem falarmos em Jesus, o mestre dos mestres, que para estabelecer o cristianismo, para mostrar quem é o verdadeiro Deus, o que é a verdadeira fé, sacrificou-se.
E hoje ele é lembrado por todas as pessoas, por toda a humanidade. Mas Jesus não fez isso para ser lembrado, ele como pessoa, somente isso. Mas ele quer deixar bem claro a sua doutrina, o seu conhecimento, o seu amor pela humanidade, o seu amor pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, por todos nós. Por isso que nós não podemos nos esquecermos das suas palavras, muitas das suas palavras, muitas das suas frases. Vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Portanto, hoje, mais do que nunca, devemos seguir este conselho de Jesus. E sempre que nós nos sentirmos acabrunhados, tristes, sem esperança, nervosos, o que é muito natural nos dias atuais, vamos nos voltarmos para Jesus, conversarmos com Ele, falarmos das nossas angústias, claro que Ele sabe de todas elas, mas é o exercício que nós fazemos quando falamos com Deus de aliviarmos a nossa alma. É muito importante isto. Portanto, vamos conversar com Deus, o nosso Consolador. Jesus, o nosso grande Consolador. Ele mesmo disse que nos enviaria o Consolador prometido. E nos trouxe a doutrina espírita, que através de Allan Kardec nos fala sobre a vida eterna, sobre a vida que continua, sobre a vida que teremos ainda. E estamos vivendo uma experiência muitas vezes de altos e baixos, mas é através dessa experiência que todos nós vamos crescer. E este crescimento, as experiências pelas quais nós estamos passando, vão nos fazer crescer, evoluir. Imaginemos que alguém que viveu numa ilha sozinho por 20 anos, a única experiência que ele pode ter nesta ilha é da sua vivência com os animais, com as plantas. É uma experiência também. Mas nós que vivemos uns com os outros, que compartilhamos as nossas vidas, podemos ter uma experiência muito maior do que se ficássemos isolados numa ilha. A nossa experiência de vida pode ser muito valiosa se soubermos aproveitar todas as circunstâncias da existência. E esta é uma circunstância. A pandemia é uma circunstância. O que nós estamos aprendendo com isso? O que nós estamos desenvolvendo com isso? Principalmente a nossa paciência. A nossa paciência e a obrigação que temos uns para com os outros. No momento em que nós nos cuidamos, no momento em que nós nos protegemos, também estamos protegendo o nosso semelhante. Estaremos exercitando o altruísmo, a caridade. Acho que nunca se viu tanta iniciativa em direção à caridade como nos dias atuais. Entidades, pessoas estão aí se dedicando a levar mais conforto às pessoas, mais alívio, através de doações de alimentos, de roupas, através da conversa amiga. Claro que todos nós, em quarentena, estamos nos sentindo confinados, e como realmente está acontecendo, estamos confinados. Mas que este confinamento possa servir para meditarmos um pouco sobre a nossa vida. Ademais, nós temos hoje à nossa disposição celulares, computadores, WhatsApp, Facebook. Podemos nos comunicar com as pessoas. Não é a mesma coisa que darmos um abraço. Não é a mesma coisa que apertarmos a mão de uma pessoa, de termos o convívio de alguém que nós gostamos muito, ou com o qual nós convivemos
diariamente, mas é um exercício que nós estaremos fazendo para nos aproximarmos das pessoas. Essa aproximação é muito necessária, é imprescindível. E temos que aprender que a vida às vezes nos faz parar um pouco, por alguns instantes, para que este exercício seja feito. Não é à toa que as coisas acontecem. Nada acontece por acaso, nós espíritas sabemos disso. Nada acontece por acaso. Podemos até não aceitar esse tipo de argumento, mas é verdade. E hoje, mais do que nunca, temos a oportunidade nesta quarentena, que não é quarentena, tem um confinamento. Quarentena seria 40 dias. Nós passamos dos 40 dias há muito. E então que estes tempos de confinamento possam nos servir de bandeira para exercitarmos principalmente a nossa tolerância. A nossa tolerância para com todas as coisas, com as pessoas que estão conosco, com as pessoas que não estão conosco também. E exercitarmos a nossa fé. Não é porque estamos hoje vivendo momentos muito difíceis que nós vamos perdê-la. A fé é necessária. Aliás, eu acho que esse é um dos momentos em que nós mais exercitamos a fé. Jesus já nos dizia que a fé remove montanhas, e se ele disse isso, ele tinha todas as razões para fazê-lo. Remove montanhas? Sim, as montanhas da intolerância, do medo, as montanhas da insensatez. Evidentemente, nós não vamos ser tão ignorantes a ponto de saber que cada pessoa sente de um modo diferente os fatos da vida. Que cada um de nós recepciona tudo que está acontecendo no mundo de um modo diferente. Muitos estão bastante desesperados. Muitas pessoas precisam de conselho. Muitas pessoas precisam ouvir de alguém uma palavra amiga, reconfortante. Principalmente aqueles que já perderam seus entes queridos neste momento de pandemia. E eu acho que então nós temos o dever de conversar com essas pessoas e dizer a elas o quanto elas devem ter força, coragem e principalmente fé para continuar enfrentando tudo isso. Desesperar-se jamais. O desespero não vai resolver os nossos problemas. O desespero vai agravá-los. Por isso é importante, mais do que nunca, atualmente, arrumarmos para o nosso dia a dia uma distração que seja profícua, proveitosa. Vamos nos envolvermos com coisas que possam realmente nos trazer um benefício maior, a paz espiritual. Por isso é importante, meus amigos, que nós tenhamos lá no fundo do nosso coração uma certeza. Que apesar de todo este intervalo, esse interregno pelo qual nós estamos passando, nós continuamos espíritas. Nós continuamos cristãos. E para que nós possamos alicerçar bem esta característica nossa, precisamos continuar exercitando o nosso trabalho espiritual. E esse exercício é através das leituras, das palestras que nós ouvimos. E existem muitas, em diversos lugares do YouTube. O próprio Vinha de Luz está nos trazendo uma série de palestras importantes, ao vivo e também gravadas.
para que nós possamos continuarmos firmes, inabaláveis neste nosso trabalho, que retomaremos oportunamente. Mas é importante que não percamos este link com a nossa doutrina. Por isso, mais do que nunca, nós temos diversos livros sobre a doutrina espírita que nos falam sobre as circunstâncias da existência através da história e que nos mostram que o mundo já passou por momentos muito piores de intolerância e principalmente de intolerância religiosa. O próprio Espiritismo passou, logo no início do século XIX, uma série de intolerâncias em que ser espírita era algo inaceitável pela sociedade. Numa época em que a igreja tinha soberania, não só sobre os interesses da sociedade, mas do próprio Estado. E hoje não. O Espiritismo se alastra pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, mas principalmente pelo Brasil. Então, alicerçado por Emmanuel, a pátria do Evangelho, e aqui se alicerçou, se solidificou. E hoje somos milhões de espíritas. E essa doutrina que nos mostra a verdadeira fé e que nos exibe principalmente o que é ser religioso, sem ser fanático, sabendo respeitar as doutrinas alheias, as religiões alheias, demonstra a sensatez. Aliás, era o que Kardec dizia, ser sensato, saber ver com olhos percussientes todas as coisas, saber compreender que as pessoas são diferentes e que as pessoas acreditam ou não acreditam em Deus. Devemos saber respeitar isto. E hoje, se alguém chegar e nos disser de que vale a sua fé, se Deus nos abandonou, muitos estão dizendo por aí isto. E sabe quem está dizendo isso? São justamente os religiosos, não os ateus, não os materialistas. Porque os materialistas, como não acreditam em Deus, não vão censurá-lo. Não se pode censurar em quem nós não acreditamos, mas principalmente os religiosos. E principalmente esses religiosos que são pessoas que não têm uma fé raciocinada. Porque existe justamente a fé e a convicção. E a convicção é aquilo que não nos abala. Se estamos convictos que existe uma vida após a vida e que nós estamos aqui vivendo uma experiência para aprendermos cada vez mais, nós temos convicção. No momento em que qualquer coisa nos abalar, a nossa fé é uma fé frágil, sem substância, não corporificada. Não é uma fé verdadeira. Portanto, a nossa fé, quando ela é baseada naquela convicção que temos que todas as coisas que estejam acontecendo no mundo, elas têm um propósito, nós temos uma fé inabalável. Como diz o Espírito Erasto, uma fé inabalável enfrenta qualquer coisa em todas as épocas da humanidade. E é isso que está acontecendo, e é isso que nós estamos incentivando a todos, espíritas e não espíritas, para que não percam a coragem, para que não percam a fé, para que não percam justamente aquele fio condutor que nos deve levar à vitória. Porque ela virá. Mais cedo ou mais tarde, nós todos nos livraremos de todas as coisas que estão nos importunando. E isto vai acontecer. Não precisa ser nenhum profeta. Basta sabermos que tudo passa. E passa mesmo. Portanto, meus amigos, mais do que nunca,
Vamos erguer a nossa cabeça. Vamos levar em consideração que temos ainda muito pela frente para fazer, principalmente dentro da doutrina espírita, onde tantas e tantas pessoas batem a porta para procurar o consolo, o consolador prometido. Porque é a única doutrina, uma das poucas doutrinas que nos mostram a verdade, que nos mostram justamente o que é viver e o que é sofrer, e o que é ter fé, uma fé verdadeira, uma fé sólida, e que justamente não procura nos iludir, não nos ilude a doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz justamente aquilo que nós precisamos ouvir a respeito da fé, a respeito da vida, a respeito daquilo que o mundo está passando, pelo qual o mundo está passando. E não sou eu que estou dizendo isso. Nós temos ouvido diariamente de todos aqueles religiosos verdadeiros sobre isto. A espiritualidade está conosco, não nos abandonou. Às vezes as pessoas dizem assim, será que Deus nos abandonou? Será que Deus esqueceu-se de nós neste momento? Não, nós sabemos que não. Temos a certeza absoluta de que Deus está conosco, sempre esteve. Mas parece que Deus não me ouve, eu oro, mas parece que Deus não está me escutando. Tenho tentado falar com o meu anjo da guarda, mas parece que ele também não me responde. Se nós levarmos em consideração que porventura o nosso anjo da guarda não esteja nos respondendo, devemos levar em consideração que ele deve estar muito ocupado neste momento. Está muito preocupado e ocupado com aqueles que estão realmente precisando mais dele. Não que nós não estejamos. E ele nunca nos abandonou. Mas aproxima-se de nós proporcionalmente às nossas necessidades. E porventura estará providenciando oportunamente para que nós nos sintamos bem, para que nós encontremos o caminho da verdade. Qual seria o caminho da verdade nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o caminho da verdade é a perseverança, é a fé, é encontrarmos outros objetivos dentro dos nossos objetivos. Se nós não podemos sair à rua sem máscara, não saiamos. Mas se nós precisamos sair, vamos usar máscara. E isto é o respeito que nós temos por nós e pelo nosso semelhante. Hoje, mais do que nunca, nos protegermos é protegermos o outro. Se nós dizemos que temos fé, uma fé verdadeira, e se nós somos cristãos e sabemos que Jesus disse que devemos amar o nosso próximo, hoje mais do que nunca, é uma forma de provarmos isto. Nestas épocas de conflito na saúde mundial, é que nós mostramos verdadeiramente o que somos. Que tipo de pessoas nós somos. Nós vamos ficar diferentes? Nós vamos mudar? Vamos ser outra pessoa depois que tudo isso terminar? Que toda esta pandemia desaparecer? Será que vamos ser outras pessoas? Oxalá que sejamos pessoas melhores, então. Se é que vamos mudar, que tenhamos uma mudança melhor, para melhor.
pessoas mais conscientes, pessoas com mais fé, pessoas que terão aprendido um pouco mais sobre a vida. É tão importante que nós possamos passar por estes momentos e que possamos aprender com a dor. Aprender com as circunstâncias, com as vicissitudes. Aí sim, nós mostraremos que valeu a pena estarmos aqui trabalhando, exercitando a nossa tolerância, exercitando principalmente a nossa fé. Não tenhamos medo e não tenhamos de forma alguma receio de pedirmos ajuda, se estivermos precisando. Como eu disse no princípio, somos pessoas diferentes, pensamos diferente, sentimos diferente uns dos outros, as coisas que se passam ao nosso redor. A nossa vida interior é diferente da vida interior do nosso semelhante. E cada um percebe de maneira diferente as circunstâncias da existência. Algumas pessoas sofrem mais com o confinamento do que outras, que tiram de letra muitas e muitas vezes. Existem pessoas que se desesperam por não poderem conviver com outras pessoas, ter esse contato diário com outras pessoas, fisicamente falando, porque o contato nós não perdemos. Continuamos conversando por vídeo, pelo Facebook, telefonando, enfim, pelo WhatsApp. Nós não perdemos o contato com as pessoas. O que eu estou falando é desse contato físico, tete a tete, abraçar as pessoas, beijar as pessoas, apertar-lhes as mãos. Mas, se soubermos esperar, se formos constantes, se formos transigentes, se soubermos esperar um pouco mais, tudo isso vai voltar a acontecer. E as portas dos nossos centros espíritas abrir-se-ão e novamente voltaremos a tomarmos o nosso passo, a ouvirmos as nossas palestras, a convivermos juntos novamente, a termos as nossas aulas, que são tão agradáveis e que nos estão fazendo falta, evidentemente, neste momento. Aliás, tudo está fazendo falta nestes momentos de confinamento. Muita coisa. Não vamos tapar o sol com a peneira. Estamos todos sofrendo bastante com isso. Nós vamos erguer a nossa cabeça, meus irmãos espíritas, mais do que nunca, mostrando que nós somos perseverantes. E nós somos pessoas que, apesar dos pesares, sabemos que estamos sendo protegidos. E que a nossa fé nos dá este alicerce, essa força, este embasamento que tanto precisamos. Que tenhamos um bom dia. E como dizem os gregos, carpe diem, aproveite o dia da melhor maneira possível. Faça a sua prece. Ore por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelo mundo, por todos. Por aqueles que têm fé, por aqueles que não têm fé, aqueles que nunca a tiveram, ou aqueles que a perderam, ou a estão perdendo. Nós sabemos que Deus irá nos ouvir. Que Jesus
nos abençoe a todos. E que possamos continuarmos firmes, resolutos e principalmente com muita fé em nossos corações.